O que nós temos de novo aí para essa noite, Samuca? Já tem uma ideia do time? Ô, Caramujo, vamos lá. Ontem acompanhamos aí na Samuca TV, inclusive Vidalba me derrubou lá na chegada. Não sei se vocês assistiram lá. Que em toda chegada que eu fiz, o Vidalba ia lá na torcida, né? E aí o bonitão aqui, se eu conheço o Vidalba, ele vai na torcida, e o Vidalba passou, véio. Mas faz parte. Ou seja, eu não conheço o Vidalba, né? Mas ele assinou ali. É isso aí. Então são 24 jogadores aqui. Cadê a lista dos relacionados? Tô pegando a lista aqui pra gente colocar na tela. Porque não vieram o Fagner e também o Wanderson. O restante, tá todo mundo aqui, inclusive o Marquinhos, que tá naquele imbróglio ainda de não resolver a questão com o Arsenal. Mas ele tá aqui, um jogo ainda ele pode fazer. Estão aí os relacionados. Adicionar. Uai. Não tô conseguindo adicionar ao palco. Vixe. Você consegue aí, Caramujo? Ah, tem que remover aqui, ó. Aí. Então, os relacionados: goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio. Laterais: Kaique, Cauã Prates e William. Zagueiros: Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Volantes: Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Murilo Hickman e Wallace. Mas por que tem uns ali com azulzinho, hein? O que Thiago Matari e seus pupilos? Se clicar no nome vai deles, pra alguma matéria? Vai para um hiperlink, algum perfil, Ué, mas alguma por que matéria. Os outros não têm? Esses são os preferidos. Matari e seus pupilos têm os preferidos na Central da Toca. No Central da Toca. Volantes: Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Murilo Hickman e Wallace. Meias: Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho. Atacantes: Bolassi, Dineno, Gabigol, Caio Jorge, Kenji, Lautaro Dias e Marquinhos. O meu amigo Rodolfo Rodrigues até me lembra aqui que Gamarra fora mais uma vez, né? Tá muito sem espaço, né? Sim. O Matheus Gamarra. E o Cruzeiro tá no mercado entre as posições. Uma que o Cruzeiro quer é um zagueiro canhoto. Diante disso, o que a gente tem aí de informação? O William vai na direita e com a ausência do Wanderson, o Leonardo Jardim ainda vai ter uma última conversa. E ontem a gente trouxe isso no Esquenta pro Jogo. Eu acho que o Gabigol começa. Aí eu já não sei se é nesta vaga e mudando alguém de função. O restante do time, a base que vem jogando, se tiver mais algum aí é um somente, no máximo 2, porque não quer mexer muito. O técnico Leonardo Jardim, sabendo que, todo mundo viu, né? CSA eliminou o Grêmio, Retrô eliminou Fortaleza, então, seriedade. Tem uma vantagem importante? Sim. Um 2-0 é para considerar? Sim. Mas não tem nada decidido, então vai ser um time do Cruzeiro aí com a base que vem atuando, além dessas duas mudanças aí obrigatórias, né? Uma ou no máximo mais 2 para não ficar um time muito alternativo, né? Ou meio alternativo aqui em Goiânia, viu, Caramujo? Boa. Inclusive a gente pode passar para o campinho aqui, para tentar colocar aí ideias de como esse Cruzeiro vai a campo. Só remover aqui. Vocês acham que ele vai de 4-4-2, com uma dupla Gabi e Caio Jorge? Ou mantém o 4-2-3-1? Ontem, no Esquenta pro Jogo, eu
acompanhei o Thiago Valu, a gente ficou alinhado aí numa mesma opinião de um 4-2-2-2, né? E aí poderia ser em algum momento até um 4-2-3-1, que teria Gabigol e Caio Jorge como dupla de ataque, e aí o Matheus Pereira aberto pela direita com o Christian sendo invertido para o lado esquerdo, o que não é novidade para nenhum deles, né? E aí no meu time também, assim como do Valu, teria o Eduardo na vaga do Lucas Silva para preservar o Lucas visando a sequência, porque pelo menos eu tive a impressão de que o Lucas terminou o clássico muito desgastado. São bons argumentos, mas eu colocaria o Lucas Silva e tiraria, tipo, no intervalo, alguma coisa assim. Acho ele bem importante para esse jogo. Eu acho que o Gabigol entra assim nessa partida, mas vai ser no lugar do Caio Jorge. Eu acho que o Caio Jorge vai descansar nessa partida de hoje. Eu tava achando isso, mas quando ele não relaciona o Wanderson, meio que abre essa possibilidade, né? Dos dois jogarem juntos, além do Matheus Pereira. Porque se o Wanderson tivesse sido relacionado, aí eu realmente não tava achando que ele ia mexer em mais posição para encaixar Gabigol e Caio Jorge juntos. Com a ausência do Wanderson, eu já começo a achar que essa possibilidade existe, viu? Lembrando que no próximo domingo o Matheus Pereira não vai estar à disposição, então tem uma tendência de Gabi e Caio Jorge começarem. E talvez o Jardim pense nesse jogo em entrosar mais essa dupla para o jogo contra o Fortaleza, né? Porque se a gente for pensar em minutos de Gabi e Caio Jorge juntos, não foram tantos até aqui, né? Então eu acho que é um caminho, sim, que o Leonardo Jardim pode seguir. Além do fato também, aí é algo mais da minha parte, né? Eu tenho uma curiosidade de ver Matheus Pereira e Gabigol iniciando um jogo juntos, né? Isso aconteceu pela última vez lá contra o Muxuquiruna, naquele 2-1 no Mineirão, quando o Cruzeiro não passava nem perto de ser a equipe competitiva que é hoje, né? Então é algo que eu quero ver, Matheus Pereira e Gabigol tendo mais minutos juntos. E eu comentei ontem, Caio, que além dos dois, junto com o Matheus Pereira, eu não lembro desses três terem iniciado nenhuma partida até aqui. Tanto que eu achava que talvez não fosse acontecer por conta disso, mas agora eu já começo a achar que é possível e fica a curiosidade também para ver como isso funcionaria em campo, né? Com certeza, Rafa. Então vamos tentar montar o time aqui. No gol é Cássio mesmo, né, galera? Sim. Sim. Aí nosso zagueirão pela direita aqui, Fabruno. Isso. Sim. Garantido. E Vidalba ou JJ? Vidalba. Manteria a dupla de zaga titular. Acho que vai dividir Alba também. Na direita é o William, né? Até porque o Fagner não viajou. Ou vocês querem o Jonathan Jesus improvisado de novo? William 12. William. Isso contra o Bragantino não foi legal, né? Tem que ser o William. E na esquerda, Kaique ou Cauã Prats? Kaique. Cauã Prats, na semana que vem vai ter mais uma oportunidade contra o União. Esse jogo é para Kaique. Boa. Então Kaique. fechamos aqui a linha defensiva que jogou contra o Vila, inclusive, né? Na partida de ida, o William foi titular também. Aí no meio-campo, botei aqui uma dupla de volantes, né? Mas a gente pode manejar o esquema aqui. Primeiro volante. Romero. É o Pedro. Wallace? Não. É o Pedro. Romero. E esse segundo volante aqui, Lucas Silva, Eduardo, Murilo. Eu acho que ele vai de Lucas Silva. O mesmo que jogou contra o Vila, o Eduardo. Também vou de Eduardo. Tem um fato, se não jogar o Lucas, o Eduardo é a opção. Hoje isso tá mais na cabeça aí do Leonardo Jardim, né? Aliás, até quando não teve o Romero, o Eduardo é a opção, exato. né? Sim. Eu perdi aí na democracia, mas eu acho que ele vai de Princas mesmo, tá? Como a maioria foi no Eduardo, eu também tô achando que joga o Eduardo hoje. Até porque não jogou as duas últimas, né? Tá mais recuperado aí na parte física. Então, Romero e Eduardo. E aqui o meia-direita? É o Christian mesmo ou vamos
mudar o desenho? Aí eu Acho que acho ele vai de Christian também. Eu mudaria o desenho. Eu colocaria o Matheus Pereira pela direita e o Christian pela esquerda. eu acho que é isso, né? Mas o Christian pela esquerda? Ele Pelo não jogou assim no No Cruzeiro, Atlético né? Paranaense ele jogou bastante, no Cruzeiro não, Sim. mas nos últimos jogos, em alguns momentos, ele tem feito esse movimento de inversão com o Wanderson, né? Teve até aquele gol contra o Sport, feito pelo Matheus Pereira, o primeiro do Matheus, que o Christian tá pelo lado esquerdo. É algo que ele já fez na carreira, né? Concordo com você, Emerson, que no Cruzeiro o Christian tá muito mais habituado pelo lado direito, mas eu não acho que para ele seria um problema atuar pelo lado esquerdo, não. E aí, nessa configuração, eu prefiro ter o Matheus Pereira pela direita do que ele pela esquerda. Então, por isso, a inversão. Talvez seja mais pensando no próprio Matheus Pereira, nele um pouco mais acomodado do que no Christian. Exatamente, eu acho que o ponto aí é o Matheus Pereira, onde ele pode render mais aí. Eu acho que ele vai de Christian na que o Christian tem jogado, pelo lado direito. E aí? Vocês acham que ele tira o Matheus da função que ele tá jogando normalmente ali na frente? Será que o Matheus vai fazer esse papel tático aí, de fechar lado e tudo mais? Isso é um ponto, hein? Com o Gabigol e Caio Jorge, eu acho que não tem muito para onde correr, viu, Emerson? É porque eu tô trabalhando com essa mesma possibilidade do Caio, da dupla ali na frente. Então, onde o Matheus seria acomodado é ali. E ele tem entregado bastante sem bola também, né, Caramujo? Não dá pra... Claro que numa função diferente, mas nada que ele não possa fazer, na minha opinião. Então, vamos fechar com o Matheus Pereira de meia direita, isso mesmo, meu povo? Não, Samuca Christian na direita. O Samuca tá apurando ali. O Samuca ontem, no Esquenta pro Jogo, falou que manteria o Christian pela direita e colocaria o Matheus Pereira na esquerda. Tá, então meio que Você eu acha acho que você, Caramujo, acho que vai. Você tem que desempatar ou empatar isso aí, né? eu deixaria o Christian na direita ali. Eu não tiraria ele dali, não. Deixaria ele ali, tá dando certo. Então é o E o Samuca. Matheus? E o Calma, Matheus? iremos O chegar lá. Matheus Calma. jogaria na minha dupla de ataque. Eu jogaria com também. Matheus Pereira e Caio e Gabigol como dupla de ataque, Eu o Caio também. Jorge no banco para entrar no segundo tempo. Entendi. Eu também Seria acho. minha- E nem é questão o meu gosto, não. Acho que ele vai fazer isso. Pensando que o Leonardo Jardim, acho que ele vai de Gabigol e Matheus Pereira como dupla de ataque. Apesar da ausência entendi. do Wanderson, ele vai com alguém ali pelo lado esquerdo, que daqui a pouco eu vou falar quem que pode ser na minha visão. Aí, Entendi. não tendo o Caio Jorge, eu começaria com o Caio, mas não tendo ele, seria mais interessante manter o 4-2-3-1, né? Aí a gente pensa, bom, não sei vocês, mas eu penso mais no Kaique Kenjo do que no Bolassi, pela esquerda. Apesar do Bolassi ter tido aí bons minutos no Clássico, né? Mas eu gostaria de ver o Kenji à frente do Bolassi para esse jogo. E esse rapaz aqui, ó. Começou Marquinhos, contra o Vila, né? Marquinhos foi começou titular. contra o Vila no Mineirão. É uma possibilidade. Exatamente. Quem sabe seja o último jogo dele pelo Cruzeiro. Será que ele vai gastar o jogo do Marquinhos agora? Mas ainda assim, pelo lado esquerdo, ele tem outras opções, né? Tem o próprio Bolassi, como o Caio falou, e também o Kaique Kenji. Creio que, de acordo com aquilo que ele tem feito, tirando o meu gosto de lado, o Bolassi acho que está à frente quando o Wanderson não está jogando. Tem a questão de conseguir ajudar também, né, nessa questão defensiva, talvez o Bolassi não consiga fazer, mas enfim. O meu time aí do meio para frente seria o Christian pela direita, creio, pensando com a cabeça do Leonardo Jardim. O Bolassi na esquerda, Matheus Pereira e Gabigol lá na frente. Eu colocaria o Kenji no lugar do Bolassi, mas creio que até pensando na partida da semana que vem, o Kaique Kenji vai ganhar a minutagem ali entre os titulares no jogo contra o União, e não hoje contra o Vila Nova, apesar de eu, né, escolher ele. Rodriguinho, vocês acham que tá sem chance de ser titular? Para mim, sim. Muito, mas muito atrás da concorrência. Acho que o fato dele ter sido cortado no Clássico ilustra um pouco isso. Então vamos lá. Marquinhos, Bolassi ou Kenji? Patricão? O que vocês acham? Jardim, acho que vai de Bolassi.
Eu não sei, viu, se ele vai de Bolasie nessa função, de verdade. Preferência pessoal nesse contexto, né? Aí tirando dupla de ataque, seria o Kenji. Mas eu acho que o Jardim não começaria com ele. Acho que ele começaria com o Bolasie. Não sei não, viu? O Marquinhos até seria bom, né? Assim, na ausência do Wanderson, pensando em tudo que precisa ser feito com e sem bola, acho que pode entregar mais do que o Bolasie sem bola, né? Mas é como vocês falaram mesmo, o Marquinhos tem esse imbróglio contratual, então é complicado e hoje parece, né, realmente que o Bolasie está à frente do Kaique Kenji para o Jardim, né? É difícil imaginar que o Marquinhos queimaria tantas etapas, né? Porque, querendo ou não, o Bolasie tem entrado, teve aí bons minutos contra o Palestino, fez gol, teve minutos no Clássico, aí o Marquinhos, que já tá fora há algum tempo, de repente, titular em um jogo de Copa do Brasil. Não sei se isso aconteceria, mas não. acho que ele acabou também perdendo muito espaço por conta dessa questão do contrato, né? Talvez se não tivesse isso, ele teria sido mantido, mas eu concordo com você que parece estranho, né? Ainda mais ele tendo um jogo só a ser feito, parece que esse jogo tem que ser muito bem escolhido, né? Ou a situação ser solucionada primeiro antes dele voltar a entrar. O pessoal do chat puder esclarecer, tá com problema de áudio? Porque eu vi duas pessoas reclamando aí do áudio. Vocês notaram alguma coisa diferente aí, gente? Fala aí como é que tá, por favor. Para mim aqui tá normal. Não sei para vocês. Para mim tudo certo também. O pessoal tá falando que tá normal. É normal. Não, beleza, aqui tudo certo. Então, quem teve problema aí, dá uma atualizada aí no seu dispositivo, aí no seu aplicativo, que deve ser uma questão aí. Mas obrigado aí, galera, pelo esclarecimento. Então, assim, se eu tivesse que chutar, eu acho que vai jogar o Marquinhos, tá? Mas vamos deixar o Bolasie aí, então, porque faria sentido, né? Pensando aí na escalação e no que foram os últimos jogos. E no fato dele ter feito um gol, né? Fez um golzinho importante aquele dia. Então, acho que isso às vezes faz o jogador ganhar pontos, além da questão de bola aérea, né? Que o Bolasie ajuda muito na parte ofensiva e na parte defensiva também. E aí chegamos à dupla de frente aqui, meu povo. E aí vai ser 2 atacantes, um mais recuado aqui e um 9. Como que vocês desenham essa dupla de ataque? Dentro do que vocês estão colocando, o Matheus Pereira vai jogar, isso não é uma questão, porque ele não vai jogar no final de semana, então ele tem que estar no time. E aí, dentro do que vocês colocaram aí, seria Matheus Pereira e Gabigol e Caio Jorge no banco, só que eu não acho que vai ser isso, eu acho que o KJ vai jogar também. Mas, dentro do que vocês desenharam, é isso aí. Você acha que jogam os 3, então, Rafa? Caio, Gabi e Matheus? Eu acho que sim, mas dentro desse campinho aí que a gente está fazendo, como o Matheus Pereira é certeza que vai jogar e o Gabigol é tendência, aí é Matheus Pereira e Gabigol e o KJ no banco. Eu tô com a Rafa nessa. Eu tenho a sensação de que Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge vão começar. Mas aí dentro do nosso campinho é Matheus Pereira e Gabigol mesmo. Eu tô nesse time aí mesmo. Matheus Pereira e Gabigol, Bolasie pela esquerda e Christian pela direita. Eu acho que ele vai assim pra partida de hoje, Caramujo. Então esse aqui é o mais provável. E aí o que a maioria de nós gostaria, no caso, né, seria ver isso daqui, então. Que aí, no caso, seria Caio Jorge e Gabi na frente. Matheus Pereira talvez sendo um meia esquerda ou meia direita, invertendo com o Christian. Isso seria aí a vontade dos adeptos, é isso? Isso, Matheus na direita. Ah, tá. Matheus na direita. Eu acho que o Matheus na direita não é interessante. Até alguém questionou aqui, falou do William, porque Matheus Pereira e o William são 2 jogadores que não são tão bons nessa parte defensiva, né? Eu não acho o William ruim defensivamente, mas acho que ele não tá no melhor momento. E aí, você deixar aqui esse lado mais desguarnecido, eu acho que o Christian aqui é importante justamente para ser o secretário de lateral, né, do William e ajudar ele aqui também. Por isso que eu penso nele. Você não acha que o Matheus vai melhor caindo mais pela direita, não? Do que pela esquerda? Eu acho que o Matheus Pereira vai bem jogando na dupla de frente. Eu acho que ele não
para fechar lado, eu não usaria o Pereira, honestamente. Eu acho que ele tem que jogar. Nós temos 3 atacantes, meia atacantes bons, né? De mais alto nível. Matheus, Caio Jorge e Gabigol. E eu acho que entre os 3 jogam 2 e um fica no banco. É por isso que eu colocaria Matheus e Gabi nesse jogo, para ter o Caio Jorge para entrar no segundo tempo, que é um momento que eu imagino que o Vila vai se lançar para um tudo ou nada, e aí o Cruzeiro tendo o Caio Jorge, porque o Caio Jorge é muito melhor para atacar espaço do que o Gabigol, né? Ele é um jogador muito mais forte, mais rápido. Para começar, o Gabi e o Matheus Pereira, até porque, assim, eles precisam pegar um pouco mais de entrosamento, né? Eles têm jogado muito pouco juntos, como o Caio bem pontuou. Então, assim, eu iria de Matheus e Gabriel, deixando o Caio Jorge dar uma descansada, até para a gente ter ele para o segundo tempo e 100% contra o Fortaleza, que a gente vai precisar dele. Mas aí... E aí seria interessante também, em algum momento, Emerson, dentro do que você falou, vermos Gabigol e Caio Jorge juntos, por conta do jogo de domingo, né? Sim, verdade. Acho que seria legal. Tem sentido isso aí mesmo. Então, esse aqui foi mais ou menos o time que a gente imagina, né? Mais ou menos isso aqui. Mexendo muito pouco, né? Perfeito, então. Vamos ver se a gente acerta, hein? Vamos ver se estamos alinhados com a cabeça inteligente e pouco cabeluda de Jardim. Ô, Samuca. Sim! Nossa escalação aí tá muito doida? Não, essa aí agora vocês piraram. Por quê? Não, o Boa não vai começar, gente. A minha é aquela de ontem, Samuca, mas aí a maioria foi nessa. Caio mas joga? a minha é aquela de ontem. Caio começa, você sabe? Começa. Viu, gente? Viu? Eu falei. Então teremos o trio, Samuca? Aí, só mais tarde. O cara é Mr. M de... Eu disse. Então, Bo não começa, Caio Jorge joga, segundo Samuca. Esse aí é o time do... Mais ou menos seria... Esse aqui é o time do Caio. Ó. Pereira na direita. Foi o que eu montei com o Valu ontem. Foi o meu time. Eu Agora tenho pergunta duas o Samuca dúvidas de aí novo, nessa cara. história. Eu acho que o Gabigol Sim. começa, e aí, com o Caio. Aí eu tenho dúvida se mantém o Matheus, só que o Matheus já não joga domingo, né? Então, como que tira o Matheus hoje? E essa questão aí do Lucas, véio. Se ele não jogar, obviamente, o Eduardo é a opção. As dúvidas que eu tenho, véio.